Bom dia, traders. Então hoje eu vou estar falando aqui sobre um jeito, tá? A gente tá olhando o gráfico, tá? Puramente seguindo o preço, é onde você vai começar a validar um padrão de range, tá? No caso, nesse caso aqui, quando o gráfico tá lateral, né? Então muita gente às vezes quando olha, lógico, a gente vem aqui no Gold, ele está numa tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa e de repente o preço começa a fazer isso, né? O que a gente identifica aqui? Significa que é um padrão típico de reversão, tá? Eu sei que muitos aqui vai estar olhando para esse gráfico e vai falar assim, bom, isso aí tudo bem que é para entrar, eu faço uma técnica que o fulano falou que acontece uma mágica, e além dessa mágica eu já vi até outros aí, inclusive outros também profissional aí também, outro profissional também que deu um nome aqui para esse movimento. Mas só que, só lembrando também que tudo que eu estou passando aqui são dicas de material que tem disponível na internet. Mas os materiais não são fáceis de encontrar, tá? Tem muito material aí que na internet, tem livros que não foram traduzidos para português e alguns costumam batizar o nome aí, falar que inventou, tal, essas coisas e nesse caso aqui ele não acontece com muita frequência, tá? Nesse caso aqui do Gold ele ficou até bastante bacana. Se a gente olhar para o gráfico, né? Aqui já tenho já minhas linhas traçadas e ele ficou bastante interessante, que ele ficou bastante completo, tá? Esse padrãozinho de reversão já deu aqui um rompimento, volta novamente a testar aqui a resistência, tá? No caso agora seria o suporte. E ele tá legal, tá bastante bacana aqui esse par. Mas como que eu consigo então validar, começando a validar, seguir a tendência e indo validando esse padrão de reversão, tá? Normalmente, e quando acontece isso aqui, esse exemplo aqui de lateralização do gráfico andando de lado, tá? O que você deve observar é esse comportamento do preço aqui, ó. Aqui. É esse comportamento do preço aqui, tá? Existe até uma possível que está traduzida em português que explica também essa técnica, tá? Quer dizer, não é nem técnica, né? Esse tipo de movimentação. Então, tanto para venda quanto para compra, o que é legal você observar esse tipo de comportamento no preço e quando ele está testando ou um suporte ou uma resistência, tá? Uma possível validação da compra, tá? Então além de você pode estar usando um indicador, observando o preço, utilizando outro tipo de material, mas o bacana mesmo é você começar a seguir a tendência e já ter uma certeza. Então, por exemplo, né, muitas pessoas vão estar olhando para esse gráfico que simplesmente porque ele veio aí numa tendência de baixa, todo mundo vai pensar em estar vendendo, tá? Ainda mais se você olhar aqui no comportamento no tempo gráfico de diária, né? A gente vê aqui já um pin bar formando no topo, o preço caindo. Mas só que você, como você já estudou, você já está um pouquinho mais espertão, você consegue já ver esse tipo de comportamento aqui, que é um comportamento de reversão. Então ainda não é uma boa, né? Fala, não, eu vou abrir uma operação de venda aqui nesse par, né? Porque a gente ainda espera o que? A gente ainda espera uma possível correção desse preço, seguindo lá o mesmo vídeo que a gente viu aquele dia, um dos últimos vídeos que eu fiz aí, para então tentar seguir aí nessa tendência, tá? Então lembrando, não estou fazendo projeção de preço ainda, vamos fazer mais para frente aí. Você vai ver que o método de preço, projeção é bem bacana, você projetar o preço. Existem vários meios de projeção de preço com vários tipos de padrão gráfico e até mesmo seguindo uma onda aí normal do trade. Então esse tipo de comportamento aqui no gráfico, tá? Você pode observar todas as consolidação tende, e quando ela tá para ter o término, tá? Dessa consolidação, ela apresenta sempre esse tipo de comportamento no gráfico, tá? Então isso aqui para mim, você depois com o tempo, você treinando, você começa a seguir, você vai vendo uma consolidaçãozinha que está acontecendo aqui.
e você observa, né? Você pode fazer isso aqui tanto no tempo gráfico de 15 minutos, 5 minutos. Ele sempre vai estar te dando esse tipo de informação, tá ok? Isso aqui ele já te adianta bastante. Não é muito comum assim tá acontecendo isso aí. Nesse caso aqui estou filtrando pelo tempo gráfico de 4 horas, porque no tempo gráfico de diário fica até um pouquinho mais difícil para a gente conseguir identificar. Tá? Também aqui fica mais complicado. Vai atrás e tá olhando aqui, fica um pouquinho mais difícil. E no tempo gráfico de 4 horas a gente consegue ter uma visão melhor, né? Operacional do que está acontecendo. Então esse tipo de comportamento aqui que ele testa uma resistência, volta novamente, testa novamente, depois ele faz um candle aqui, acaba abrindo um pouco maior, acaba vindo aí maior do que esse candle aqui, né? Que a gente viu aqui esse comportamento. Então esse tipo de comportamento aqui é o tipo de comportamento que eu já posso estar observando e esperando uma possível reação para estar operando aqui nesse caso aqui seria uma compra, tá? Não é um padrão muito fácil assim de encontrar, mas é legal para você decorar isso na cabeça. Caso apareça aí esse tipo de comportamento, você tem mais ou menos uma noção para onde você está indo, tá? Por exemplo, aqui eu vou separar aqui um outro aqui novamente. Aqui no caso aqui separei aqui um pedacinho. Aqui no caso aqui é o Gol, é o GBP USD, tá? Tô aqui no GBP USD. Então observa aqui esse detalhezinho aqui. Vamos observar aqui esse detalhe que é bacana aqui para vocês, tá? Então esse tipo de comportamento que a gente vê, ele começa a validar essa lateralização, tá, do gráfico, começa a dar uma validade, e esse tipo de comportamento aqui já me deixa preparado, só uma preparação para mim poder começar a ter uma ideia de montar a minha estratégia, tá? Você pode ver que a gente pode ver aqui, após uma consolidação aqui, não estou no tempo gráfico de 4 horas, ele faz esse tipo de comportamento aqui, tá? E você já tem uma noção que realmente você já deve começar a traçar alguns planos para começar a entrar comprado, tá? Então não é um padrão fácil assim da gente estar identificando, não é sempre que acontece, mas normalmente isso aqui é um comportamento típico, né? Que vem de uma reversão, até por mínimo que seja, né? Vem de um comportamento de reversão, o gráfico deu uma enroladinha aqui embaixo aqui, depois assim que ele rompeu aqui, tá? A gente vê aí que teve aí uma alta, né? Então esse aqui é o tipo de comportamento de uma reversão do movimento de reversão. Vou tentar fazer alguns vídeos um pouquinho mais para frente. Conforme eu for avaliando e fazendo a análise, vocês vão acompanhando como que eu estou seguindo e por onde que eu estou olhando o gráfico. Tá acontecendo esse tipo de movimento aqui, esses 3 candles. Ele sempre vai testar e vai deixar de fazer novos fundos, tá? A gente acaba vendo ele não seguindo para novos fundos novamente. Ele acaba tendo aqui uma força um pouquinho maior aqui, segurando aqui, nesse caso aqui dos compradores, né? Dando uma segurada aí. E o preço vai testando e toda a consolidação, normalmente existe uma explosão forte para cima, né? Isso aí tem que ficar ligeiro. É isso aí, galera. É só um videozinho simples aí, rápido, fazendo, completando aí. Então, identificando aí, validando o seu padrão de reversão, tá? Prestando atenção nesse tipo de movimento. Nesse caso aqui, eu fiz aqui 2 exemplos aí pra gente seguir, né? Aí, cadê você? Tem mais aí 2 exemplos aí para estar seguindo, tá? E prestar atenção nesse tipo de movimento. Esse tipo de movimento normalmente indica que já está quase pronto para ter uma explosão para cima, tá? Outra coisinha também interessante que eu gosto de fazer é seguir com a linha, né? Quem já viu outro vídeo lá viu que eu gosto de seguir com a linha, né? Eu gosto de colocar isso aqui, essa linha, e medir os 50% que eu posso estar fazendo, esperar. Então se ela baixar abaixo de 50% o preço, significa que ele vai vir aqui. Se ele sobe acima desse range, acima eu sei que ele vai voltar de novamente a testar a resistência. E se ele vem para baixo,
eu sei que ele vai fazer novamente um teste no suporte, tá? Então você faz uma divisão do gráfico. Eu vou até fazer aqui uma amostra. Tentar fazer uma divisão do gráfico aqui. Do gráfico. Então aqui dá pra gente ter uma ideia. Então aqui o preço fez um precinho aqui. Tô aqui no gráfico 4 horas. Fez pimbar, voltou a testar aqui novamente. Que ele deu um padrãozaço de reversão bonito. Voltou a testar de novo a resistência. Pois novamente ele indicou novamente no preço aqui uma possível correção. A gente viu que ele não quis subir, testar novamente aqui suporte. Mesmo assim poderia estar de olho numa possível alta, mas ele não confirmou. Novamente desceu, deu novamente aqui outra vez o preço, mostrou pra gente que ele voltaria a subir. Novamente ele veio testar aqui essa resistência e não aconteceu nada, né, gente? Então a partir aqui desse movimento eu já comecei a olhar no gráfico e já começar a pensar em traçar algum plano aqui. Nesse caso aqui estou traçando o Gold, tá? Mas ainda não tenho nenhum plano para ele ainda tá meio cru, tá? Se a gente ficar olhando ele aqui, o Gold ele tava numa tendência semanal. Eu vinha seguindo o Gold aí nessa tendência semanal. Segui o Gold aqui nessa tendência. E enquanto ele não rompeu essa área aqui embaixo aqui, tá? Eu ainda estava considerando entrar comprado, tá? Mas infelizmente ele desceu, caiu o preço. Tudo bem, aí a partir desse movimento ele me confirma que a única opção que eu tenho aqui é de fazer operações de venda e não uma operação contra a tendência. Nunca vou operar contra a tendência. Tá bom, galera? Acho que deu para todo mundo entender aí. Fica aí para a próxima. E conforme eu for fazendo algumas análises aí, eu vou estar passando para vocês. Legalzinho aí para a gente aprender. Olhar para o gráfico aí e observar esses movimentos que acontece aí no caso de um padrãozinho de reversão para uma compra ou para uma venda, tá? Normalmente é isso aqui que acontece no gráfico. No caso aqui tem dois exemplos, o Gold e o GBP, ok? A Libra e o dólar.